sobre este tema, o sinal do livramento. A palavra de Deus nos ensina que os filhos de Israel ficaram mais de 400 anos cativos no Egito, sendo escravo. E ali no Egito, Israel foi oprimido, amassando barro, fazendo tijolo, foi escravo por mais de 400 anos. Mas Deus havia prometido para Abraão, Deus tinha feito a promessa para Isaac, a promessa para Jacó, e assim por diante. Deus então levanta Moisés como libertador de Israel. Moisés, por isso que ele é respeitado até hoje em Israel, por isso que Moisés ele é, para alguns, até idolatrado, porque Moisés simplesmente ele é o libertador de Israel. A palavra de Deus diz que Deus levantou Moisés, o clamor dos filhos de Israel, o choro, o gemido. Êxodo capítulo 2 diz que Deus ouviu o gemido daquele povo. Aleluia. Ou seja, a dor, o sofrimento era tão grande. E Deus então ouviu o gemido daquele povo. Deus levanta Moisés com uma missão. E a missão de Moisés era libertar Israel das mãos de Faraó. Ou seja, da escravidão do Egito. Eu poderia fazer umas analogias aqui, como eu faço quando eu falo da Páscoa e da ceia, mas eu quero me ater na linha que o Senhor colocou no meu coração. A palavra de Deus diz que Deus então enviou algumas pragas sobre a nação do Egito, e conforme Deus ia enviando as pragas, Faraó endurecia o coração, Deus enviava uma nova praga, novamente endurecia o coração e por aí vai. Na última praga, a morte dos primogênitos. Faraó não queria deixar Israel sair do Egito. E Deus então deu para Moisés, posso dizer assim, deu para Moisés a instituição da Páscoa. Por isso que a Páscoa ela é tão importante para o povo judeu. Assim como também nós aqui no Brasil celebramos a Páscoa, talvez de uma maneira um pouco errada, porque muitos celebram a Páscoa com chocolate, com ovo e tal, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A Páscoa ela representa a libertação do Egito. Também a Páscoa representa um novo começo. Assim como a ceia do Senhor representa para nós também grandes coisas. Mas Deus então disse para Moisés que cada família pegasse um cabrito, um cordeiro, um animal macho de 1 ano, sem defeito. Esse animal ficaria 4 dias separado. Durante esses 4 dias, esse animal ele era examinado. É uma tipologia de Cristo. Então, querido, esse animal era examinado para quê? Porque se tivesse um olho furado, ele não servia. Se ele tivesse uma perna quebrada, ele não servia. Se ele tivesse pintas, também não servia. Ele tinha que ser um animal perfeito, porque aquele cordeiro também, na tipologia bíblica, ele representava o Cordeiro de Deus. E Deus disse para Moisés, cada família pega um animal, separa um animal. E se a família for pequena, então convida outras famílias, outras pessoas de outra família, para participar dessa Páscoa. E Deus passa algumas instruções importantíssimas para Moisés. Deus disse para ele, olha, esse animal, ele tem que ser perfeito, ele não pode ter defeito, ele é examinado, a quantidade de pessoas certa para cada família, a quantidade certa. Se a família for uma pessoa ou 2, convida mais gente. E Deus disse, olha, sacrifica o animal, come dele
da carne assada, nada comer cru e nem cozido, apenas assado no fogo, com ervas amargas. Carne assada com ervas amargas. Nada era para comer cru ou cozido e nem dos miúdos. Nem dos miúdos. E Deus vai dizer o seguinte, a última recomendação que Deus passa, Deus diz para Moisés o seguinte, o sangue do animal normalmente a gente descarta, né? A gente descarta. E me lembro que quando não era cristão, gostava muito quando minha mãe matava a galinha, estroncava o pescoço dela, punhava de cabeça para baixo, né? Ou ficava de sacrossura assim, o pescoço dela de sangue. Então minha mãe fermentava, fazia o molho, dava briga, né? Para pegar aquela parte do pescoço, porque toda a família gostava, né, de comer aquela parte do frango ou da galinha. Mas depois, quando nossos olhos foram abertos, né, no ano de 97, então passamos a entender que não devemos comer sangue, né? Não devemos, Deus não se agrada que nós comemos o sangue. E Moisés recebeu a ordem de Deus para que ele pegasse o sangue daquele animal e aplicasse nas vergas da porta. Para nós aqui no Brasil chamamos de batentes. O batente é aquela madeira que apoia, que segura as portas. Então Deus vai dizer, você vai pegar o sangue e vai passar nos batentes da porta. Mas esse gesto, essa ideia que Deus está passando para Moisés, não é um ritual. Não é um ritual. Não é simplesmente para lambuzar o batente. Aquilo ali tem um significado. E Deus no verso 13, Deus é bem claro para eles, vocês comem assado com ervas amargas. E o sangue vocês passam nos batentes da porta. Vamos por parte. Carne assada com ervas amargas. A ervas amarga era para que Israel, quando saísse do Egito, não se esquecesse do tempo de sofrimento. Porque muita gente esquece o que já passou. E hoje pisa no outro, né, maltrata, mas esquece, né, do que aconteceu lá atrás. E as ervas amargas falam do tempo de sofrimento. E o mais interessante, Deus diz para Moisés, isso será tido por memorial. Tanto que hoje nós estamos relembrando essa história. Nós estamos falando desse acontecimento. Então muita gente, inclusive aqui que está me assistindo, está participando conosco desse culto online, muitas pessoas se esquecem do tempo das ervas amargas. Né? Se esquece, hoje talvez está um pouco melhor, mas se esquece, né, de como que você chegou até aqui. Qual foi a maneira, quem te trouxe até aqui? Então, comer a carne assada com ervas amargas, o sangue era para colocar no batente das portas. Aí Deus vai dizer para Moisés, por que, Moisés? Eu vou trazer juízo sobre a nação do Egito. Eu vou trazer juízo sobre a nação do Egito. Toda casa haverá uma morte. A morte dos primogênitos é justamente isso. Nem mesmo a casa de Faraó, o mais poderoso do Egito, né, seria poupado. Deus disse, olha, trarei destruição sobre a nação do Egito, trarei juízo. E aonde estiver a marca do sangue, aonde estiver a marca do sangue, não haverá destruição. Não haverá destruição. Aonde haverá a marca do sangue. A Bíblia diz que à meia-noite ouve-se um clamor.
Houve-se ranger de dentes, pranto, lamento, tomou conta do Egito. Em toda a nação do Egito, em cada casa, tinha alguém morto. Em cada casa tinha o filho mais velho morto, tanto dos homens como de animais. Que coisa terrível! Querido, eu já fiquei por várias vezes imaginando essa história. Como deve ter sido triste. Como deve ter sido triste para este povo. Tanto do povo do Egito como dos filhos de Israel. Por quê? Porque Faraó estava endurecendo o coração. E os egípcios estavam pagando a conta. E Deus vai dizer: à meia-noite passarei sobre a nação do Egito. E aí a Bíblia vai dizer que o anjo do juízo, ou o anjo destruidor, ou o anjo da morte. Eu gosto da expressão anjo do juízo. Deus trouxe juízo sobre a nação do Egito por causa dos seus deuses, por causa da sua adoração. Querido, a Bíblia diz que ele não toma o culpado por inocente. Deus não toma o culpado por inocente. De Deus ninguém se zomba. Aleluia. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, está escrito. À meia-noite, o desespero toma conta do Egito. Há choro, há ranger de dentes. Mas lá na cidade de Goze, aonde habitava os filhos de Israel, a Bíblia vai dizer que o anjo do juízo vinha sobre a nação do Egito. E quando deparou na cidade de Goze, o anjo então viu o sinal do sangue, a marca do sangue naquelas casas. Algumas Bíblias dizem que o anjo pulou aquelas casas. Não! Deus estava sobre aquelas casas. Porque no Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. A proteção para aquele que tem a marca do sangue, o sangue do livramento. Aleluia! E então, querido, em toda casa no Egito haveria choro. Em toda casa no Egito havia dor, desespero. Mas aonde o povo de Deus estava, aonde estavam os filhos de Israel, que tinha a marca do sangue, não havia desespero, não havia dor, mas apenas glorificação ao nome deste Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, na sua carta em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 em diante, Pedro vai dizer: não foi com ouro ou com prata que vós foste comprado, como viveram os vossos pais, mas vocês foram comprados com o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro imaculado, sem mancha, sem ruga. Somos comprados pelo sangue, somos libertos pelo sangue, somos salvos pelo sangue, somos regenerados pelo sangue. Amados, nós somos nova criatura através do sangue. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que quando me converti no ano de 97, o pessoal falava muito do sangue, os crentes. Parece que era um pouco mais doido. Os crentes daquela época,
eles conversavam assim meio por parábola, né? Meio assim na terceira pessoa. E uns ditados meio assim bíblico, varão, varoa, né? Era bem interessante assim, né? Homem de Deus e tal. Hoje praticamente quase minoria conversa assim, né? E me lembro que tinha uma irmã na igreja, irmã Maria Pessoa, ela era da Assembleia de Deus, mas ela não saía do nosso meio. Toda reunião que nós tínhamos na Igreja Batista, a irmã Maria Pessoa estava lá no nosso meio, anciãzinha, cabeça branca, liderando a nossa oração. Nós era tudo um moleque novo. A irmã Maria lá liderando a rapaziada, os jovens, as moças, né, orientando. E a irmã Maria Pessoa, cada 10 palavras que ela falava, 8 é sangue de Jesus tem poder. Que ela é nordestina. Sangue de Jesus tem poder. Ela ia expulsar demônio. Nós participávamos aí das obras de libertação. E ela, sangue de Jesus tem poder. No nome de Jesus, sai. Há poder do sangue de Jesus. E ela sempre ali deixando bem claro que era o poder do sangue. Sabe, nós vivemos numa época e numa geração que nem acredita mais no poder do sangue. Até parece que o sangue de Cristo perdeu o poder. Meus queridos, o sangue de Jesus não perdeu o poder. Há poder no sangue de Jesus. E quero lhe dizer que se na sua casa tem a marca do sangue, não é um sangue de bode, ou de galinha preta, ou de animal, não. O sangue, a marca do sangue, a nova aliança, o novo pacto. Se na sua casa tem a marca do sangue, o destruidor não vai atingir, a destruição não vai chegar até você, porque Cristo está sobre a sua casa, sobre a sua família. Se a marca do sangue, a livramento, se a marca do sangue, a cura, se a marca do sangue, a salvação, se tem a marca do sangue, tem proteção, se tem a marca do sangue, tem restauração, se tem a marca do sangue, tem compaixão, tem amor, tem alegria, tem paz, porque, amado, é o sangue de Jesus. Aleluia. É o sangue da nova aliança. Aleluia. Ele diz, este é o sangue da nova aliança. Quando Paulo institui a ceia, ele diz, este é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. É o sangue para remissão de pecados. O escritor de Hebreu diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Aleluia. Preste bastante atenção. Quando eu era novo convertido, acredito que uns 4 meses de convertido, eu já estava no meio dos pessoal do manto, de oração, e eu tinha o hábito de orar bastante em casa. Eu orava de joelho, já dei esse testemunho aqui, orava muito de joelho em casa. Eu cortava a cana, mas um pouco é porque também eu era legalista, né? Então, os legalistas têm esse negócio de um orar mais que o outro, tipo fariseu, sabe? E os fariseus fazem isso. E há muitos crentes fariseus. Há muitos crentes fariseus. Não se engana não, tem um monte. E eu era um deles. Fariseu, legalista. Né? Então assim, os meninos, orei 2 horas. Eu falei, então amanhã eu vou orar 2h30. Orei 1 hora, então amanhã eu vou orar 1h30. Mas com isso a gente orava, né? A gente orava. Faltava conhecimento, faltava sabedoria, faltava instrução, mas sobrava disposição e fé, né? Sobrava disposição e fé. Hoje, talvez não tenha nenhum deles, né? Falta fé, falta disposição, falta coragem, né? Vontade de buscar o Senhor. Mas o saudoso pastor Zé Roberto, meu irmão mais velho, que faleceu em 2020 no acidente, eu converti primeiro, foi o primeiro a me converter na minha casa. Então eu aprendi que para expulsar demônio era usar o nome de Jesus e o sangue de Jesus. E eu não pensava 2 vezes, eu gostava de expulsar demônio. E eu tinha 14 CD do Raul Seixas. E quando eu me converti, esse CD passou para o pastor Jaime, que é um dos meus irmãos mais novos. O pastor Jaime, menos de 1 ano, se converteu. E o Zé Roberto, que nunca gostou de Raul Seixas, ele gostava de música romântica, Elton John, sertanejo, Leonardo, essa música mais leve. Ele gostava, acho que o presbítero Natan entrou ele nessa época. E então,
O Zé Roberto, para me afrontar, ele começava, nós tínhamos um som bem potente em casa, eu chegava da usina cortando cano, chegava, tirava a roupa, tomava banho e já ia pro quarto orar. Me coloquei de joelho e comecei a orar. Naquilo que eu comecei a orar, ele já colocou aquela música da Alceste, o diabo é o pai do rock. Aí daqui a pouco eu sou uma mosca que pousou na sua sopa. Falei, ai, infeliz. Levantei, tava de joelho, levantei, o quarto fechado, só tinha uma cortina assim. E eu levantei e comecei a orar. Senhor, passa aqui com o seu sangue. Há poder no seu sangue. Envia um anjo, arcanjo, envia anjo com espada desmaiada de fogo. Ah, meus irmãos. Quando eu comecei a clamar anjo com espada de fogo, passar o sangue, ele desligou o rádio e fugiu de casa. Saiu de casa. Aí no outro dia ele chegou lá na roça, ele falou para os meninos lá. O presbítero Natan tá aí, lembra disso. Ele chegou lá na roça, o Roberto falou para os meninos, rapaz, meu irmão se converteu. O César tá aí na igreja dos crentes agora, tá doido, rapaz. Ninguém consegue ficar dentro de casa com ele. Porque o tempo inteiro é sangue pra lá, é sangue pra cá, é anjo com espada de fogo pra cá. Eu não fico só, ele tinha medo. Ele chegava em casa, se eu começasse a orar, ele saía. Porque há poder no sangue. Aleluia. Amém? O diabo não tem medo de cara feia, o diabo não tem medo de crente que faz academia, que faz musculação, o diabo não tem medo de crente que faz luz no cabelo, que põe lentes nos olhos, o diabo tem medo de crente que ora e que professa o poder de Deus no sangue de Jesus. Glória a Deus. Há poder no sangue. Amém. O sangue do livramento. Tanto que quando acontece alguma coisa, primeira coisa que a pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Porque ele, dentro dele, mesmo sendo novo convertido, ou tradicional, ou pentecostal, não importa, neopentecostal, ele acredita no poder do sangue. Eu venho dizer nessa noite que o sangue de Jesus não perdeu o poder, nunca perdeu o poder. Há poder para curar, há poder para libertar, há poder para salvar. Meu irmão, se você está passando por aflição na sua casa, se o diabo está rodando a sua casa, clama o sangue de Jesus. Ah, pastor, estou sendo atacado, estou sendo afrontado, querido. Você é filho de Deus, clama o sangue de Jesus. Aleluia. O pastor Ruidenberg, da primeira igreja batista da Lapa, ele dizia assim que nós devemos fazer uma cerca espiritual em volta da nossa família. Como? Declarando o sangue de Jesus em volta da nossa casa, declarando o sangue de Jesus em volta da nossa família, em volta dos nossos filhos, em volta do nosso casamento, em volta dos nossos cônjuges, em volta do nosso ministério, em volta das nossas finanças, porque aonde há o sinal do sangue, o destruidor não pode tocar. Oh! Aleluia. Oh! Glórias. Aleluia! Glória! Aleluia. O anjo destruidor veio, o anjo da morte. E quando chega na cidade de Goze, ele tem que pular. Ele não pode tocar naquelas pessoas. Não é pelo fato dela ser judia, não. É pelo fato de ter ali a marca do sangue de cordeiro no umbral daquelas portas. Sabe? Deus vai te proteger, não é pela carteirinha de membro, pelo tempo de igreja, não. É pelo relacionamento que você tem com Deus. Se há a marca do sangue na tua casa, descansa, confia, porque o inimigo não vai te destruir. Não vai te destruir. Aleluia. Glórias. Aleluia. Aleluia. Glórias. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Eles venceram pelo sangue. Aleluia. E você vai vencer pelo sangue de Jesus. Aleluia. Não é pelas suas forças, não é pela sua sabedoria, não é pela sua capacidade intelectual, Aleluia. não acadêmica, não. Você vai vencer pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus garante a vitória. Eu estava assistindo com meu filho e minha esposa ontem a ressurreição de Cristo. Eu acredito que aquele filme é católico,
Mas é um filme bom de assistir. Né? Não tem muita heresia, é um filme bom de assistir. E nós estávamos assistindo aquele filme, eu estava comendo um tempo, falando com o meu filho, Josué, fazia algumas perguntas, né, a respeito, né, da crucificação, a respeito do sofrimento de Cristo. E quando Jesus ele morre, que os guardas vêm para quebrar as pernas de Jesus. E então ele não quebra as pernas de Jesus, e ele fura com uma lança debaixo da costela de Jesus assim. E a Bíblia diz que daquela hora que fura, ali sai água e sangue. Ele diz, vós sois lavados pela palavra. Aleluia. Ele diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. E o sangue é um novo pacto. É a nova aliança. No velho pacto do Velho Testamento, morria animal inocente, morria boi, morria ovelha, morria pombo, bode. Era oferecido como sacrifício. Mas ele diz, eu sou o sacrifício. Ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o sacrifício perfeito. Então o sangue que sai é o sangue que escorre pelo chão. É o sangue que te limpa. É o sangue que te aproxima de Deus, que expulsa o demônio, traz anjo para perto. É o sangue de Jesus que te garante nessa nova aliança. Hoje, querido, não há necessidade mais de morrer animal, porque o sacrifício de Jesus ele é perfeito. O sacrifício de Jesus ele é completo. E a Bíblia diz no livro de Colossenses 2,14 que ele cravou na cruz a célula, ele rasgou e cravou na cruz a nossa condenação. Gálatas 3:13 vai dizer que ele se fez maldição por causa das nossas maldições. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há uma expressão bíblica no livro de Isaías, capítulo 50, verso de número 6. Está escrito, eu dou a costa ao que me fere, e o meu rosto a quem puxa a minha barba. Querido, nos tempos bíblicos, os homens não eram que nem nós, que usava barba praticamente sem barba. Os homens, era normal deixar a barba grande. E deixar a barba grande não era aqui, era mais ou menos no peito, quase. O Senhor, tinha uma barba muito grande. O Senhor Jesus, a Bíblia informa que ele tinha barba. Então eles arrancaram o cabelo do seu rosto, puxaram a força. Todo esse sofrimento, aquela chicoteada, aquela coroa de espinho, apanhou com vara, levou uma quarentena menos uma. Sabe, o sangue que saía das suas costas, o sangue que escorria da sua cabeça quando cravaram aquela coroa de espinho, o sangue que escorria da sua mão quando fincaram aquele prego, o sangue que escorria dos seus pés, é este sangue que te torna uma nova criatura, é este sangue que te liberta, é este sangue que perdoa os seus pecados. Sabe, a salvação é de graça, mas não foi de graça. Ela é de graça, mas não foi de graça. Ela custou a vida do Filho de Deus. Oh, aleluia. Sangue de um homem inocente escorria pelo chão. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. O sangue de Jesus não perdeu o poder. Meus irmãos, quando penso na crucificação de Jesus, nesses 20 e poucos anos que sirvo ao Senhor, nada mexe mais comigo do que a crucificação. Não existe palavra mais forte. Quero lhe dizer, se o sofrimento de Cristo na cruz não mexer com você, não é eu contar uma piada aqui, não é eu fazer você dar risada, não é eu contar algo engraçado aqui que vai fazer você refletir na vida, na sua salvação.
Se a morte de Cristo na cruz não mexe com você, o que é que vai mexer com você? Se a morte de Cristo, se o sofrimento dele, se aquela coroa de espinho sobre a sua cabeça não arranca lágrimas dos seus olhos. Meu Deus. Sabe, algumas pessoas dizem, eu gosto de ir lá porque lá é engraçado, então vai no teatro. Então vai no stand-up, porque a mensagem da cruz é para nos levar ao arrependimento, é para descer lágrimas dos nossos olhos e nós aquebrantar nosso coração e nos arrependermos e reconhecer, foi por mim que ele fez isso, foi o meu pecado que levou o Filho de Deus, que levou Jesus naquela cruz. Aleluia. E esse sangue me dá livramento. Aleluia. Oh, glória ao nome do nosso Pai. Glórias, 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 glórias. Está escrito no livro de Salmo, capítulo de número 34. Salmo de número 34, verso de número 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Salmo de número 107, Glória. verso 20, está escrito: enviou-lhe a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Aleluia. A cruz não era dele. A cruz não era de Cristo. A cruz era de Barrabás. A cruz era minha. A cruz era sua. Aleluia. Mas ele tomou sobre si, sobre os seus ombros, o peso dos nossos pecados. Aleluia. A grande acusação caiu sobre ele. Aleluia. Mas ele, como ovelha muda, não abriu sua boca. Ele foi subindo o monte da caveira, ou Gólgota, se você preferir, carregando aquela cruz. No meio do caminho, Jesus não aguenta, de tão machucado, cansado, ferido que ele estava. Ele cai. Então José vinha vindo ali, um homem do seu trabalho, e ele vinha vindo em Simão, e ele então ajuda Jesus a carregar a sua cruz. E quando ele toma, no filme é interessante isso daí, que ele toma a cruz juntamente com Jesus, os dois caem, ele levanta com Jesus e ele vai até o Gólgota. Que sofrimento! Que sofrimento! Né? Que sofrimento Jesus passou, mas ele não recuou. Quando Jesus está prestes a render-se o seu espírito, ele vai dizer: Deus meu, ele diz uma palavra em aramaico, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas dizem: olha, Deus virou as costas para Jesus. Não. Deus nunca virará as costas para um filho seu. Aleluia. Simplesmente Jesus teria que suportar. Jesus teria que passar pela cruz e morte de cruz. Fazia parte do plano de Deus, fazia parte da sua missão. Se ele não tivesse morrido, eu e você não estaria aqui nessa noite. Mas ele, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que não me desamparaste? É importante lembrar que Cristo era 100% homem, 100% Deus, mas quem morre na cruz não é o Deus Filho. Não, quem morre na cruz é o homem Jesus. Quem morre na cruz é o Filho do homem. Tudo que Jesus fez aqui nessa terra e que ele suportou nessa terra foi como homem, porque este é o Filho do homem. Aleluia. Como homem Jesus sofre. Como homem Jesus foi injuriado, maltratado, ferido, cuspido. Como homem Jesus teve sede, teve fome, teve cansaço. Como homem Jesus ressuscita ao terceiro dia. Aleluia. Se Deus quisesse, Deus arrancaria Jesus da cruz. Arrancaria Jesus da cruz. Mas o propósito não era esse. Se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas seja feita como tu deseja. Amém? O sangue que liberta. O sinal do livramento. Se você que me escuta ainda não tenha ainda esta aliança com ele, na sua casa não tem a marca do sangue,
Diga nessa noite: Senhor, eu preciso da sua proteção. Eu preciso, Senhor, que o Senhor guarde a minha casa, que o Senhor guarde a minha família. Não há necessidade de você pegar tinta vermelha e passar na sua porta, não. Mas aqui nós estávamos lá em Êxodo, era simbólico, era também uma tipologia. Mas agora, pela fé eu creio. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas Ele está aqui. Aleluia. Amém? O mesmo Cristo, através do Espírito, que está aqui, está aí com você. Eu não vou dizer está do seu lado, está dentro da sua casa, não. Ele está dentro de você. Aleluia. É pela fé que nós cremos na proteção. É pela fé que nós cremos no livramento. É pela fé que nós acreditamos que há poder no sangue de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.